por que as coisas que a gente fala fazem total sentido para as coisas que ela está vivendo naquele momento? Porque dentro dela, ou dentro de cada um de vocês, existe um espírito, uma força poderosa. Então, que fique claro para você: eu sou ateu e assisto o Danicast. Tá tudo bem, pode continuar assistindo e tomara que você mude de opinião, porque a gente acredita numa força muito poderosa, que é uma força espiritual, que foi criada por uma força maior que é Deus. Então, nós acreditamos numa energia, num poder criador de um Deus. E que esse poder criador, por ter nos criado, nós temos uma centelha dele dentro de cada um de nós. E essa centelha é chamada de espírito. Você tem um espírito divino dentro de você. Tudo bem que pode corresponder a bem pouco do que você tem consciência hoje do que você é. Mas ele está ali dentro. E esse espírito, como vem da fonte, tudo ele sabe, tudo ele tem, tudo ele pode. Nossa, Dani, ele é onisciente, onipresente. Ou seja, dentro de você existe todo o conhecimento do universo. Nossa, agora você foi longe. Só que você, por ser um percentual, o Akbar fala em 1%, que esse 1% espiritual que existe dentro de cada um de nós, ele é tão poderoso, mas é 1%. E muitas vezes se vive os outros 99% da tua vida voltados para que âmbitos? Porque se 1% é espiritual, o que são os 9%, por exemplo? 1% é espiritual, 9% é humano. 9% é o que você tem de humanidade. E 90% é o que você tem de lado animal, vegetal e mineral. Vamos falar do reino animal, que é o mais próximo do nosso reino. E muitas vezes nós, seres humanos, somos muito mais voltados a responder ao nosso instinto animal. De sobrevivência do que propriamente do lado humano. Né? Então tem muita gente que parece muito mais com um animal. A gente vê que um cachorrinho às vezes se comporta muito melhor que um ser humano, que se diz ser humano, só que é agressivo, bate nas pessoas, em filhos, em esposa e assim por diante, é agressivo. O que é isso? Então esse é o que corresponde a esse nosso lado mais animalesco. E que eu já falei aqui, e torno a falar, que o mito de Teseu e o Minotauro fala muito sobre isso. Teseu e o Minotauro fala sobre esse Minotauro, ele corresponde a esse nosso lado animalesco. E é muito interessante, né? Porque como é que é o Minotauro? Como é que é a figura do Minotauro? É uma cabeça de touro num corpo humano. Mas por que isso? Tá mostrando que é um corpo de humano com uma cabeça de animal. É como se os teus pensamentos fossem todos voltados aos teus instintos. E como é muito instintivo, aí você só reage às coisas. Aí você é agressivo, é reativo. Que a história é que ele matava as pessoas que se aproximavam, né, e comia. Então realmente o lado animal dele reagindo sem consciência nenhuma. Aí vem um tal de Teseu, que é o teu lado espiritual, que esse é 1%, que é totalmente poderoso, imbuído de um fio que Ariadne, que é a irmã do Minotauro, Ariadne dá para Teseu um fio, que a gente chama de fio de Ariadne, que esse fio é um novelo de lã dourado, que leva ele, ou seja, leva esse novelo e vai desenrolando ele ao entrar no labirinto, porque esse Minotauro está preso num labirinto. Entre para você saber voltar depois. Então, o que é esse novelo de lã dourado? É a consciência. Tudo isso para dizer o quê? Por que faz sentido para você o que a gente fala? Porque você tem uma consciência que interpreta esse impulso espiritual. Porque o que é a consciência senão o impacto do espírito com a matéria? Olá pessoal, e aí? Gostou do vídeo que você acabou de assistir? Ótimo! Se gostou,
Compartilha ele com o máximo de amigos que você puder, para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas. Lembra de clicar no sininho, porque toda sexta sai um episódio novo. Aí você pode assistir, aprender e compartilhar. Obrigado!